Olá, neste vídeo eu vou resolver o problema 1 do livro do Moisés de Física 3. Tá? Vou botar a referência do livro na descrição do vídeo. Tá? Temos o enunciado na tela. Uma válvula de iodo da era pré-transistor contém um par de placas planas paralelas de espaçamento d no vácuo. Estabelece-se entre elas uma diferença de potencial V. Então, isso constitui um capacitor de placas planas, tá? E nós podemos usar o que sabemos já sobre capacitores planos, se for necessário. Um feixe de elétrons com área de seção transversal A e de velocidade inicial V0 é emitido a partir de uma das placas, o cátodo. Tá? O cátodo é a placa carregada negativamente e acelerada até a outra, o ânodo. O ânodo é a placa carregada positivamente, produzindo uma corrente estacionária de intensidade I. Calcule a velocidade Vx de um elétron à distância x do cátodo. Calcule a densidade Nx de elétrons no feixe como função de x. Suponha que é suficientemente fraco para que o campo gerado pelos elétrons seja desprezível em confronto com o campo acelerador. Então temos aqui as placas. O desenho está exagerado, só para facilitar a visualização. Tá? Aqui temos a placa carregada negativamente, é o cátodo. E aqui é o ânodo, é a placa carregada positivamente. Então, nós sabemos que aqui o campo elétrico vai da placa positiva para a negativa. Temos um campo elétrico nesse sentido. Okay. E como o enunciado fala e como é intuitivo, os elétrons eles se movem no sentido contrário do campo. Tá? Então, os elétrons eles vão se mover nesse sentido aqui com uma velocidade v que vai depender de x. Tá? E x é a distância do cátodo, tá? X é a distância do cátodo até na direção da outra placa. Okay? Então, vamos responder a letra A. Calcule a velocidade v de x de um elétron à distância x do cátodo. Tá? E o problema fala pra gente ainda que os elétrons eles saem com uma velocidade inicial v0 aqui, nós temos que levar isso em conta. Tá? Eles não estão saindo com uma velocidade zero. Tá? Okay. Eu vou tirar o enunciado, vou deixar somente a folha agora para ver todas as contas ali. Bom, o problema fala que as placas estão mantidas a uma diferença de potencial V. Tá? Então pode ter um fio aqui e um circuito completando essas placas, tá? E elas estão mantidas a uma diferença de potencial V. Tá? Nesse caso, então, qual vai ser a expressão para o campo elétrico aqui entre essas duas placas? Tá? Nós já sabemos isso dos estudos dos capacitores, tá? Ou até mesmo antes disso, alguns conhecem que já estudaram o campo entre duas placas infinitas, né? Nesse caso aqui vamos usar isso como uma aproximação, que isso daqui formam duas placas infinitas, né? Essa distância daí é muito pequena aqui em comparação com as dimensões das placas. Tá? Então o campo elétrico ele é representado, ele é escrito como V sobre D. Tá? Um campo elétrico constante entre essas placas, portanto, tem o mesmo valor em todo o campo. E esse campo elétrico, ele faz uma força sobre os elétrons. E a força que é feita sobre os elétrons tem a seguinte expressão. Aqui, estou escrevendo em módulo, tá? É a carga do elétron. Vou usar a letra E aqui para a carga do elétron, é a carga fundamental de um elétron, vezes o campo elétrico. Tá? Essa é a força que age sobre um elétron. Então, essa força aqui, ela é uma força constante. Tá?
porque a carga do elétron é constante e o campo elétrico é V sobre D. D é uma constante e as placas estão mantidas a uma diferença de potencial V constante. Se eu quero descobrir a velocidade, eu vou pensar como ele está sofrendo, os elétrons estão sofrendo uma força. Eu quero descobrir a velocidade, eu vou descobrir a aceleração e a partir dessa força aqui para depois então calcular a velocidade. Tá? Então qual vai ser a aceleração aqui? Segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração igual a F, que é I vezes Z. Tá? Okay. Então, se a força ali é constante, a aceleração dada por E sobre M, M aqui é a massa do elétron, tá? Também é uma constante. Se a aceleração é constante, vale aqui as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que nós já conhecemos, né? Todos aqui já trabalharam em Física 1. E ali, notem que a questão pede a velocidade em função de x. Então eu vou usar diretamente a equação de Torricelli, tá? Eu não vou introduzir a variável tempo aqui, eu vou aplicar diretamente a equação de Torricelli, que é a seguinte, né? A velocidade em uma certa posição é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a posição. Então, V0 é a velocidade inicial, que a princípio é um dado do problema, ele não dá um valor, mas é um dado do problema. A aceleração nós calculamos aqui, e x é em função da a variável em função da qual nós queremos exprimir a velocidade. Tá? Então aqui basta eu substituir a aceleração aqui por essa expressão. Tá? E usando aqui V sobre D, tá? E isso vai dar a expressão para a velocidade. Tá? Então aqui eu vou colocar aqui V0 ao quadrado em evidência. Tá? Então eu vou reescrever isso daqui já. Aqui. V0 ao quadrado vezes 1 mais 2ax sobre V0 ao quadrado. Agora eu vou tirar a raiz disso daqui, tá? Aqui eu quero em módulo, tá? Vai dar positivo, né? Eu sei o sentido da velocidade dos elétrons. Então a raiz aqui vai ficar só o V0 e vai ficar com a raiz desse outro termo ali. Então V igual a V0 vezes a raiz quadrada de 1 mais 2a. Eu vou substituir aqui. Então é 2 e mv0 ao quadrado x é isso, né? 2 e sobre m sobre v0 ao quadrado x, ok? Mas nós temos que exprimir em função das variáveis que o problema fornece, que são v e d, tá? Então eu tenho que substituir aqui, reescrever v em função de v sobre d. Tá? Então é v0 okay. Então essa é a resposta da letra A. A velocidade está expressa em termos das variáveis fornecidas pelo problema v0,
a carga fundamental do elétron? Bom, é dado, né? O potencial, a distância entre as placas, a massa do elétron, a velocidade inicial e a posição x. A letra B pede para calcular a densidade Nx de elétrons no feixe como função de x. Então, com o que eu posso relacionar essa densidade Nx de elétrons? Tá? Bom, a primeira expressão que me vem à cabeça é a expressão da densidade de corrente. Porque ali ele menciona que nós temos uma corrente I. Tá? Como que eu faço para relacionar, então, a corrente I até agora eu não usei. Como que eu faço para relacionar a densidade Nx com a corrente I, que é um dado fornecido pelo problema, provavelmente nós temos que usar, né? Muitos problemas são escritos dessa maneira. Então a primeira coisa que eu penso é na densidade de corrente J, tá? Que eu vou escrever em módulo, que é dada pela densidade de elétrons, tá? A densidade Nx ali que ele pede, N, vezes a carga fundamental do elétron, a carga do elétron, né? Vezes a velocidade dos elétrons. A velocidade aqui, nós calculamos aqui, ela depende de x, tá? A carga aqui é uma constante, N é o que nós queremos descobrir, e agora eu preciso trabalhar nesse J aqui. O J, eu posso relacionar ele com a corrente I fornecida, tá? A corrente I, neste caso em que nós temos aqui placas planas, ele vai ser dado pela densidade de corrente vezes a área. Este A é a área, então, das placas, ou ao menos a área ali da seção transversal, de onde saem do feixe dos elétrons, tá? Mas podemos considerar aqui a área ali que ele falou, a área A da seção transversal. Tá? Então, I e A é mencionado pelo problema, então a princípio são dados, eu substituo o J ali e assim eu encontro a expressão N aqui. Tá? Então, N é igual a J, que é I sobre A, então é I sobre A sobre E sobre V. Agora basta eu usar a velocidade dada aqui e está resolvido o problema. Okay? Só vamos repassar então o problema, tá, rapidinho, e reforçar alguns pontos. Então aqui, era duas placas, tá, mantidas a uma diferença de potencial V, sai um feixe de elétrons da placa carregada negativamente, o cátodo, e vai até o ânodo. Tá, e os elétrons vão até o ânodo. Okay? Então, como são duas placas, nós podemos usar o que nós sabemos já sobre essa situação, tá? Por exemplo, aqui podemos pensar que é um capacitor. O campo elétrico, nesse caso, é dado por V sobre D. Tá? Os elétrons vão no sentido contrário ao campo elétrico. Aqui está tudo, o movimento está sempre em uma direção. Trabalhamos aqui com o módulo. Tá? Os elétrons, então, eles vão sentir uma força devido a esse campo elétrico, dada pela carga do elétron vezes E. Tá? Aqui tudo em módulo. E podemos observar que ela é uma constante, essa força é constante. Bom, se a força é constante, pela segunda lei de Newton, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, nós sabemos as equações que nós podemos usar já, que são as equações de movimento uniforme retilíneo, uniformemente variado, né? MR e UV, né? Tá? E como ele pede a velocidade em função de x, nós usamos a expressão de Torricelli e não trabalhamos aqui com a variável tempo. Okay? Com isso, nós conseguimos obter a velocidade. Tá? E para resolver a letra B, que pedia a densidade Nx de elétrons no feixe como função de x, tá? Eu procuro relacionar, busco nas aulas, né, no livro, com o que a densidade de elétrons está relacionadas. Eu percebo que está relacionada com a densidade de corrente J. Tá? Neste caso aqui, como o J ele é uniforme em toda a área,
Então a corrente total vai ser simplesmente J vezes a área, né? Porque aqui eu teria a integral de J dA, mas como J é constante ali numa área, né? Na seção transversal ali, então ele sai da integral e fica a integral da área, simplesmente a área. E com isso eu consigo calcular o N aqui como I, A, E e V, e o V é dado aqui pela expressão da letra A. E é isso.